Oi pessoal, tudo bem? Nosso vídeo de hoje vai falar a respeito do caso da Vitória Mineblocks. Talvez alguns já devem saber o que aconteceu e o que está acontecendo, e nós vamos extrair através desse vídeo algumas lições para as famílias diante deste caso. Antes, porém, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e com seus irmãos e o mais importante de tudo, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Há aproximadamente um mês e meio atrás, um vídeo abalou o YouTube de conteúdo infantil. Trata de uma postagem da youtuber Vitória Mineblocks, a qual pela primeira vez não apenas mostrou o seu rosto, como também escancarou um problema sério vivido em casa com supostos abusos cometidos pelo seu pai. O vídeo original teve mais de 5 milhões de visualizações, mas foi replicado outras milhares de vezes entre os seus fãs, amigos e, sobretudo, pessoas que tomaram partido ao seu favor diante das graves denúncias que foram apresentadas. E aí, galerinha, aqui é a Vitória Mineblocks e o vídeo de hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Tem acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiro, tudo que ele tá denunciando, o cárcere privado, maus tratos, era tudo isso que ele fazia. Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu e minha mãe de a gente de sair de casa. A gente não podia sair de casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Porque eu sinto como se ele estivesse me vigiando. Eu não tô indo pra escola, eu tô tendo que estudar em casa. Porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. O meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade. Porque um pai que ama não faz as coisas horrendas que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvida. E eu quero pedir perdão se isso causou gatilho pra alguém, mas é o que tá acontecendo. Eu não posso esconder mais isso, porque vocês me acompanharam desde que eu tinha 8 anos, então vocês merecem saber. As principais alegações da jovem e da mãe, Ana Carla, ou também conhecida como Ana Mineblocks, contra o genitor inclui violência vicária ou psicológica. O pai usava as redes sociais e denúncias falsas contra a mãe para tentar puni-la, chegando a colocar a adolescente em risco de ser levada para um abrigo. Agressões e abusos. A youtuber relatou ter sofrido abusos severos e violência doméstica, afirmando que o pai a obrigava a gravar vídeos mesmo passando por crises de pânico e depressão. Isso devido ao grande alcance e monetização dos vídeos, o qual rendia um bom e regular retorno financeiro. E acusações de abuso sexual. Em depoimento emocionado, a jovem expõe que foi vítima de abusos sexuais por parte do próprio pai. Mediante o depoimento do advogado de defesa e até mesmo em uma entrevista do próprio pai da adolescente, há uma negação contra todas as acusações que foram publicadas, mas confirmou o uso da tornozeleira eletrônica e o cumprimento de medidas protetivas que o proíbem de se aproximar da residência delas. Quero fazer aqui pelo menos 5 ponderações bíblicas a respeito do relacionamento familiar, tendo como exemplo o triste caso da Vitória Mineblocks. Primeiro, a unidade do casamento. Em Gênesis 2, versículo 24 fala: "Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne." A expressão uma só carne aqui significa que o esposo e a esposa devem estar unidos no mesmo ideal e propósito e terem o mesmo objetivo e meta. Quando um começa a olhar para si mesmo e para as suas vontades, deixando de lado as ações, planos e propósitos em conjunto, o casamento começa a ruir na sua essência de unidade. Segundo, não há paz sem Deus.
Josué 24, versículo 15 fala: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se não há Deus como o principal convidado em nossa casa, tudo começa a cair, como se fosse um efeito dominó. Deus tem que se fazer presente em nosso lar e, mais do que isso, a sua vontade deve estar acima da nossa. Se faço o contrário, as desavenças, o egoísmo, a ganância toma conta do nosso ser naturalmente pecador e sem Deus somos envolvidos e dominados por eles. Terceiro, limite da honra. Honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso está em Êxodo capítulo 20, versículo 12. O mandamento é claro, mas a honra possui limites ou uma clareza na sua definição. Respeitar pai e mãe por serem os nossos genitores não significa aceitar abusos, sejam físicos, psicológicos, e concordar com as atitudes tóxicas praticadas por eles. Significa manter o respeito sem se anular. Significa em zelar pela verdade e não omitir ou esconder o erro, só pelo fato deles serem pais. Além disso, o mandamento não é quebrado quando alguém não quer manter uma aproximação com seus pais devido a traumas e violências ocorridas no passado e de estabelecer limites para a preservação da saúde mental. Quarto, exemplo na educação. Provérbios 22, versículo 6 fala: educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. É responsabilidade do pai e da mãe educar seus filhos desde pequeno no caminho correto e, sobretudo, do Senhor. Para isso, os pais devem, antes de educar, ser exemplos no caminhar, a fim de que seus filhos possam ver no exemplo o real modelo que também serão no futuro quando forem pais. Lembrando que é pesado sobre os pais a responsabilidade diante dos filhos que Deus o deu. Quinto, como perdoar? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Isso está em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Isso é demasiado pesado. Dar ou estender perdão àquele que te machucou ou feriu? Mas o texto bíblico que fala sobre a oração que Cristo nos ensinou é muito claro. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Então, como fazer nesse tipo de situação? Esse é um tipo de libertação aonde só é possível em Cristo Jesus, onde entendemos ser uma nova criatura. Entretanto, mesmo que possamos perdoar a pessoa, isso não invalida as consequências dos atos praticados por ela, que pode ser inclusive uma opção de afastamento e de não ter mais qualquer tipo de contato para a preservação da saúde mental. Perdoar aqueles que nos machucou não significa justificar a violência e conviver com eles ou esquecer o trauma. Segundo a Bíblia, o perdão é a escolha para se libertar do ódio e a palavra de Deus apoia a busca por segurança, limites e justiça. Assim como o que ocorreu com a Vitória Maneblox diante da sua denúncia, há hoje centenas de milhares de Vitórias que vivem com medo e receio de expor as suas situações de abusos e até mesmo preferem continuar neste ciclo sem fim de pavor diante do risco de perder a própria vida. Isso é resultado da falta real de Deus nos lares, onde não basta apenas um buscar, mas todos fazerem parte deste relacionamento com Deus, tornando assim o lar um pedacinho do céu aqui na terra. Através da história da Vitória, gostaria em Deus que todos os que se encontram em situações semelhantes também possam encontrar a verdadeira vitória para suas vidas.
Gostou do nosso conteúdo? Obteve novas informações e conhecimentos? Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos, familiares e irmãos em Cristo Jesus e, o mais importante, dar a sua força ao canal se inscrevendo. Muito obrigado por ficar com a gente, um forte abraço e até o próximo vídeo.